Gravando. Bom. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar problemas que são tão importantes do ponto de vista prático que eles foram batizados pelo nome de grandes pesquisadores na área que estudaram a questão de escoamento de fluidos. Então, esses problemas que a gente vai ver, de forma geral, eles possuem resultado analítico, porque, além de todas as simplificações que a gente fez até agora, né, são escoamentos em regime laminar, bidimensional e regime permanente. Então, todas essas hipóteses aqui permitem que a gente consiga simplificar a solução e fazer um tratamento analítico dessas equações. Então, são os escoamentos de Coete e de Poiseuille. São dois escoamentos clássicos na mecânica dos fluidos, que permite tratamento analítico, que a gente vai ver aqui, né, um tratamento que eu digo analítico, fechado, né, uma solução fechada, igual essa que a gente obteve aqui, o perfil de velocidade, a tensão de cisalhamento, para vazão volumétrica, né, velocidade média e tudo mais. Então, esses escoamentos aqui, que a gente vai ver fisicamente o que eles são, e eles foram batizados dessa forma, a gente já viu anteriormente em conceitos fundamentais e no estudo inicial de viscosidade. Então, vocês já foram apresentados fisicamente a esse tipo de escoamento aqui, mas a gente não batizou eles e não tinha muita condição de... uma condição, vamos dizer assim, de analisá-los mais profundamente, que é o que a gente vai fazer agora usando as equações de Navier-Stokes, tá? Bom, então está aqui, ó, o primeiro exemplo, e a gente vai fazer isso, né, na forma de exemplos, tá? A gente vai pegar os exemplos de geometrias que representam esses escoamentos. Então, ó, primeiro exemplo, escoamento de Coete completamente desenvolvido. Então, ó, considere um escoamento em regime permanente de um fluido newtoniano, em um estreito espaço entre duas placas planas infinitas. A placa superior se move com velocidade constante e Vzão, e a placa inferior está parada. Então, quando você tem um fluido preenchendo o espaço entre duas placas planas, né, e aí a de cima se move com uma certa velocidade, induzindo o movimento das partículas fluidas que estão adjacentes aqui na placa de cima, e a de baixo está parada, essa configuração aqui é a configuração do escoamento de Coete, completamente desenvolvido, porque o perfil de velocidade em x aqui, né, o que eu estou mostrando aqui, não varia, né? A gente já fez isso no exemplo anterior, no caso do escoamento completamente desenvolvido, e agora a gente está fazendo de novo, tá? Essa mesma hipótese do escoamento completamente desenvolvido, tá? Então, o espaço entre as placas é H, né? Esse espaço aqui, e a gravidade age na direção de Z negativo. Então, o eixo Z está para dentro ali, ó. Tá? O X está para a direita, o Y para cima, e o Z... desculpa, o Z está para fora da tela, né? O Z está para fora da tela, o G que está para dentro da tela. Tá? O G, no sentido de Z negativo, está lá para dentro da tela. Tá? A única pressão que age aqui é a hidrostática, nesse caso, né? Não tem nenhuma pressão agindo em nenhuma face aqui desse escoamento, só para dentro da tela. Então ele está perguntando aqui, ó, o campo de velocidade e pressão, a força de cisalhamento por unidade de área agindo na placa de baixo. Ele quer saber também a vazão volumétrica. Deixa eu só dar uma... Ele quer saber a vazão volumétrica para uma placa muito grande de largura L. Então, a velocidade média e o ponto de velocidade máxima. Então, são todas informações que a gente consegue obter usando a equação de Navier-Stokes, tá? Beleza? Aqui, ó, o que eu quero mostrar aqui é que, como esse exemplo aqui ele veio do livro do Sengel, e esse passo a passo aqui, ó, que eu mostrei anteriormente, lembra, eu falei de um passo a passo aqui atrás,
que a gente pode usar, que é muito importante, aqui, ó, para resolver esse tipo de equação. Então, a gente tem aqui os 6 passos que a gente usa para resolver esse tipo de equação que facilita a vida, na verdade, né? Esse primeiro problema aqui saiu do livro do Fox. Então, por isso que ele não tinha esse passo a passo. E aí, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem, eu tirei do livro do Sengel, que foi o mesmo que desenvolveu aqueles passos ali, e aí ele está usando isso, certo? Por isso que ele está usando aqui, ó, todo aquele passo a passo que eu mostrei. Então, desenvolver a geometria do problema, o passo 1, né, está aqui do lado. Hipóteses e condições de contorno. Então, as hipóteses, né, as placas são infinitas em X e Z. Escoamento em regime permanente. Escoamento paralelo. Então, assume-se que a componente Y da velocidade é zero, né? Quer dizer, a gente chegou nessa hipótese na resolução do Fox pela continuidade, e sabendo que aqui a velocidade era zero na placa de baixo, então, se o dv dy era zero, se vocês olharem aí o exemplo do Fox, né, a gente chegou que o dv dy era zero, então a variação era zero, e a velocidade, então, também era zero ao longo aqui do eixo y. Né? Aqui ele usa o outro argumento. Então, cada autor usa uma hipótese física diferente, o resultado, no final das contas, é o mesmo. Né? Então, eu até fiz isso de propósito, para vocês verem que a resolução é um pouquinho diferente, mas o resultado final ele é o mesmo. Então, escoamento laminar, incompressível com viscosidade constante. Pressão constante em X, né, sem gradiente de pressão empurrando o escoamento em X, que se desenvolve pela ação das tensões viscosas na placa superior. Então, o campo de velocidade é unidimensional, onde W igual a zero, né, e qualquer variação em Z é zero. Em X também, né? É unidimensional, porque a variação em W é zero, como ele é completamente desenvolvido, variação em X também é zero. E a gravidade está agindo aqui, né, em menos G, né? Gz é menos G, tá? Bom, aí é o segundo passo lá, proposto pelo Sengel, né? As condições de contorno. Então é bem simples aqui, ó, é um caso muito simples, a mesma condição de contorno em cima e embaixo. A placa de baixo está parada, velocidade igual a zero, condição de não deslizamento. E a condição de não deslizamento em cima. A placa de cima está se movendo com velocidade v. Então, U igual a V, em Y igual a H. E U e V e W são zero, em Y igual a zero. Tá? Condição de não deslizamento. Certo? Bom, aí a gente simplifica. Qual é o passo 3, né? Simplificar as equações. Então, a continuidade, o que o Sengel faz, o que o Fox fez, foi dizer que o escoamento era completamente desenvolvido, zerou esse termo de cara, e zerou esse termo porque em Z qualquer variação é zero. Então, o dv dy, a gente zerou como consequência das outras hipóteses que a gente usou. Aqui o Sengel faz diferente, mas o resultado final é o mesmo, tá? O que ele faz? Ele zera o dv dy pela hipótese 3, dizendo que o escoamento é paralelo, então a componente y é zero, né? E o vetor velocidade é zero, porque o escoamento ele todo se desenvolve paralelamente ao eixo x. E aí ele zerou esse termo, e como consequência ele ficou que du dx era zero. Mas o resultado é o mesmo se você, de cara, assumir o escoamento completamente desenvolvido. Esse cara é zero porque o escoamento não se desenvolve em Z, e aí vai zerar o dv dy. O resultado é o mesmo, vocês estão percebendo? São maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Tá? Certo? Então, ficamos com du dx igual a zero. Certo? Isso daqui, no livro do Fox, a gente tinha partido do du dx igual a zero, e a gente chegou que o dv dy é igual a zero, sabendo que o dw dz, né, é igual a zero, porque o escoamento não se desenvolve em Z. Então, tanto faz. Aqui, como o dw dz é igual a zero, nos dois casos, se você partir do du dx igual a zero, você vai chegar no dv dy igual a zero, ou se você partir do dv dy igual a zero,
você chega que o du dx igual a zero, tá? Então, de forma geral, o que a gente vai ver aqui, os casos que a gente vai ver são dessa forma aqui, tá? Bom, então U é uma função de x, não é uma função de x, que é o que a gente viu, porque o escoamento é completamente desenvolvido. Então, aquilo que a gente tinha definido como escoamento completamente desenvolvido, né? Então, U também não é uma função do tempo, porque é o escoamento em regime permanente, nem de Z, então só pode variar em Y. Então, U é só U de Y, tá? Então, o U não depende nem de X, nem de Z, nem do tempo, certo? Bom, aí a gente faz aquilo que a gente fez no exemplo anterior. Pega a equação em X, a equação de Navier-Stokes em X, simplifica com as hipóteses que a gente obteve, então regime permanente, está aqui, hipótese 2, conservação da massa, ou, se você quiser, escoamento completamente desenvolvido, tá? Sai por um ou pelo outro, certo? Daqui também sai, ó, du dy, aqui ele está chamando de escoamento paralelo, mas o Fox chegou aqui da continuidade, então aqui, ó, continuidade pelo Fox, tanto faz, tá? Certo? Então são resultados finais físicos semelhantes, usando hipóteses diferentes. Tem que ser, né? O resultado físico tem que ser o mesmo. E aí, ó, o escoamento paralelo, que ele chama aqui, ó, na hipótese 3 dele, ele falou aqui, ó, escoamento paralelo, assume-se que a componente y é zero, tá? Beleza? Foi a hipótese que ele usou aqui, certo? Então, vocês resolvem, vocês que decidem, né? Pegando um problema físico desse jeito, vocês podem usar a metodologia do Fox ou do Sengel, tá? São maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Aqui, nada em Z varia, não tem nenhuma componente em X. Lembra lá no exemplo anterior, como era um plano inclinado, esse termo aqui não era zero. Aqui, como o plano é horizontal, esse termo aqui foi embora. Então, dp dx não tem gradiente de pressão. Continuidade, aqui no caso saiu da conservação da massa, no caso do Fox saiu da escoamento completamente desenvolvido, né? Do fato do escoamento ser completamente desenvolvido. Aqui também não tem nada, nenhuma componente em Z, então sobrou simplesmente que esse termo aqui é igual a zero. Foi o único termo, e aí a derivada total, porque a gente já viu aqui da continuidade, que o y é a função de y, tá? Então só sobrou isso daqui, ó. Navier-Stokes em x, para escoamento de... esse é o de Couette, né? Para o escoamento de Couette, ele diz que o d2u dy2 é igual a zero, tá? E aí ele está falando aqui uma coisa que eu tinha comentado anteriormente, né? A gente zerou todos os termos da aceleração. Isso simplifica bastante. A gente consegue simplificar a solução porque a aceleração é zero. Se a gente tivesse termos de derivadas aqui, ó, a gente teria um termo de derivada segunda junto com um termo de derivada primeira. Isso a integração ia ser mais difícil, né? A solução dessa equação diferencial não ia ser tão direta, tá? Então, como esses termos aqui zeraram, todos eles, né, da aceleração zeraram, a integração aqui é direta, a solução dessa equação diferencial é muito mais fácil, tá? Beleza? Se a gente fizer a mesma, aqui eu já não mostrei, né? Vocês podem fazer como exercício, pegar a equação de Navier-Stokes em Y, aplicar as hipóteses que vocês vão chegar nessa expressão aqui. A mesma coisa para Z. Deixa eu apagar isso daqui. dp dz igual a menos... Tá vendo? Tá repetido aí, né? Se vocês fizerem a mesma coisa para o Z, aqui, ó, aqui em Z, aqui em Y. Pode ficar como exercício para vocês. Opa, chat aqui. Tá. Então pode ficar como exercício para vocês fazerem essas simplificações em Y e Z, tá? Então, Y, dp dy é igual a zero. Em Z, dp dz menos ρg, tá? Beleza? Então aqui, Navier-Stokes em Y, simplificada, né? Certo? E aqui Navier-Stokes em Z, simplificada. Tá? Beleza? Então,
resolver... Como é que a gente resolve essas equações diferenciais ordinárias? Muito simples, né? Como aqui não tem nenhum termo de aceleração, a gente integra duas vezes. Aqui essa expressão está falando em x, né? Que a gente obteve aqui, ó. Tá? Integra duas vezes aqui. A primeira vez aparece uma constante de integração, né? A primeira integração fica du dy igual a C1. Quando você integra de novo, u de y igual a C1y mais C2. Tá? Por isso que chegou aqui, ó. A gente partiu de D2U, dy2 igual a zero. Integrou aqui, ficou com essa relação, integrou, e ficou com essa relação, tá? Certo? E se a gente integrar em z, a gente fica com essa relação aqui, ó. P de z aqui, né? Integrar aqui. P de z é menos ρgz mais C3. Essa constante C3 aqui, a gente pode aplicar alguma condição de contorno aqui, né? Que P igual a P0 em Z igual a zero, por exemplo. Tá? Se ele estiver exposto a uma pressão P0 aqui, ó. Se toda essa face aqui estiver exposta a uma pressão atmosférica, por exemplo, né? Tá? E ela mostra também que esse campo de pressão é desacoplado, né? Não tem nenhuma relação com o vetor velocidade U de y que a gente determinou aqui, né? Nem o U de y tem nenhum termo de pressão em Z e nem um termo de pressão em Z tem nenhuma expressão aqui de U de y, tá? Isso, na verdade, é uma constatação assim, matemática de uma coisa, de uma questão física, vamos dizer assim, né? Então, o que tiver acontecendo em Z não vai se desenvolver. O que tiver acontecendo em termos de pressão em Z não vai se desenvolver em termos de velocidade em Y, tá? Beleza? Então, agora, a gente aplica as condições de contorno em X, né? Em Y, desculpa. E a gente tem a expressão U de Y igual a C1y mais C2. Então, a gente tem U de zero, que é igual a zero, né? A condição de contorno aqui na superfície inferior, aqui y igual a zero, né? A velocidade é zero, e y igual a zero. Tá? Só aplicar aqui, ó. Essa é a condição de contorno. Então, C2 igual a zero. Em C1, desculpa, em y igual a h, a gente fica que U de h é V, né? U de h é igual a V, condição de não deslizamento. Essa placa de cima está sendo puxada com uma velocidade V, certo? Igual a C1h, resultando em C1 igual a V sobre H, tá? Beleza? Só aplicar, bem trivial, né? Essas soluções aqui são triviais. Então, observa, U de Y sobre Y igual a V sobre H. Certo? Lembra que a gente chegou lá atrás, em conceitos fundamentais, a gente analisou esse caso aqui, exatamente essa geometria, para chegar numa relação entre dθ, dt. Lembra disso? A gente tinha essa placa se movendo com a velocidade v, tinha esse h, aí a gente tinha aqui o tangente de θ, era v sobre h, certo? Mas, ao mesmo tempo, o v, ele era o tempo. Então, v era quanto andava aqui, né? Esse espaço aqui que ele andava, que era um ΔS, sobre ΔT, igual a V. E aí, fazendo uma manipulação dessas equações, a gente chegou que justamente, né, que tangente de θ, né, então se a gente queria o θ sobre o tempo, a gente tinha que isso, fazendo uma manipulação aqui, a gente chegou que isso era igual a ΔV sobre ΔH. Tá? Isso está lá na parte de conceitos fundamentais. E aqui a gente chegou na mesma relação usando Navier-Stokes. Olha lá, ó.
o U de Y sobre Y, né? Quanto que o V varia com Y aqui, ó? V sobre H, é o V aqui sobre H, né? A constante ali, né? É a inclinação dessa reta, tá? Então, a gente chegou aqui, ó, na mesma relação que a gente obteve lá atrás, fazendo uma coisa bem simplificada. Como esse caso aqui é muito simples, como essa geometria é muito simples, a gente conseguiu resolver isso também fazendo um deteta-dt aqui, né? Tá? Saiu de outra forma, simples, até mais simples do que na Navier-Stokes. Mas isso aqui serve até para verificar essa solução que a gente fez lá atrás, né? Tá aqui, ó. Certo? Então, isso está dizendo que U de Y igual a YV sobre H. Então, que é a equação de uma reta, né? Se eu quiser saber quanto que é a velocidade aqui no meio, no Y igual a H sobre 2, é só pegar ali, né? H sobre 2, V sobre H, igual a V sobre 2, porque é uma equação de uma reta ali, né? Tá? Certo? Então, esse é o perfil de velocidade. Lembra que nesse caso aqui atrás, ó, como tinha aceleração da gravidade, no exemplo da placa inclinada, como tinha o efeito da aceleração da gravidade, a nossa integral ficou um pouquinho mais chatinha, mas também nada muito complicado, mas apareceu esse termo quadrático aqui, que fez o perfil de velocidade ficar dessa forma. Como nesse caso aqui a gente só tem a placa de cima induzindo o escoamento, a gente só tem o cisalhamento, né? Ali no caso da placa inclinada, a gente tinha gravidade induzindo o escoamento. A gente só ficou com esse termo aqui, ó, na equação de Navier-Stokes. E aí o perfil de velocidade ficou dessa forma aqui, linear, tá? Certo? A integração foi bem direta, e aí o perfil de velocidade ficou linear aqui, tá certo? Então é esse perfil de velocidade bem simplesinho aqui, ó. Tá? Então é isso aqui, ó. Já havíamos visto esta física em conceitos fundamentais na definição de viscosidade. Isso a gente já viu anteriormente, mas agora a gente consegue analisar com mais detalhe usando Navier-Stokes. Tá? Bom, então, a gente pode aqui, ó, o passo 6, que o Sengel propõe, é verificar. Então, aplicando a equação da velocidade e pressão nos limites do domínio, a gente tem U de Y, que é o VY sobre H, em Y igual a zero fornece U igual a zero, e em Y igual a H, ó, se eu botar o Y aqui igual a H, U igual a V, como esperado, certo? Então, aplicando esse perfil de velocidade nos contornos, a gente obtém justamente a velocidade que a gente esperaria obter. Tá? Certo? Aí ele está perguntando a força de cisalhamento por unidade de área agindo na placa de baixo. Então, de novo, ó, aquela mesma discussão que a gente estava tendo sobre a nossa convenção de sinal aqui. Ó. A placa de baixo está em y igual a zero, em y negativo, certo? Y positivo para cima. Então, tensões de cisalhamento positivo tem que agir para a esquerda aqui. Ó. Então, qual é a tensão de cisalhamento? Na face Y, na direção X. Mi deu dy em y igual a zero. Então, é simplesmente derivar, né? Olha lá, ó, derivei o perfil de velocidade, Vy sobre h com relação a y, deu V sobre h. Então, mi VH constante. Como o perfil de velocidade é linear, a tensão de cisalhamento é constante. No exemplo anterior, o perfil de velocidade não era linear. Então, a tensão de cisalhamento não foi constante. Então, é constante como esperado, tá? Porque o perfil de velocidade é linear. Então, tá aqui, ó, essa componente age em y negativo. Como o valor de tal x, yx é positivo, então todo mundo aqui é positivo, H positivo, mi positivo, V positivo. Agindo na face y negativa, tal xy deve agir em x negativo no elemento fluido. Tá? Então, a força de cisalhamento vai agir para trás do elemento fluido, retardando-o. E a força por área unitária agindo na placa é igual e oposta, é reação. Né? Então, a tendência é o fluido empurrar a placa para frente. Com qual força? μV sobre H vezes a área da placa, empurrando para a direita. Tá? Essa é a convenção de sinal.
Então, concorda com a nossa intuição, né? Então, o fluido empurra a placa de baixo para a direita por conta dos efeitos viscosos. Tá? Beleza. Aí ele pede a vazão volumétrica, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Integral de 0 a h, U de y, L dy, né? De novo, né? O L para dentro do quadro, o dy, uma certa altura aqui, ó. Então, esse elemento de área dA igual a L dy, onde o dy é essa altura aqui e o L é para dentro do quadro, tá? E a gente tem o U de y aqui, né? Que a gente acabou de calcular. Então, VLY sobre HDY, o U de y é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o U de y, certo? E aí o VLH sai para fora da integral de y ao quadrado sobre 2, de 0 a h, trivial, ficamos com essa fórmula aqui para a vazão volumétrica, VLH sobre 2. Magnitude da velocidade média é dado por vazão sobre a área. Então, VLH sobre 2HL, né? O 2 veio aqui da vazão volumétrica, e o HL é a altura vezes a área que o fluido está passando. Então, V sobre 2. Então, a velocidade média é a metade da velocidade da placa de cima. E aí, para considerar que o escoamento realmente é laminar, aí a gente tem um critério de transição, lá na parte de conceitos fundamentais para o escoamento entre placas planas, a gente tem que o critério de transição para o laminar turbulento, né, do laminar para o turbulento, é 1500. Então, a gente usa a fórmula de Reynolds aqui, né, do número de Reynolds, então massa específica da água, velocidade média, altura sobre viscosidade da água. Tá? Então tem que ser, esse número tem que ser menor que 1500, aqui ele não deu nenhum valor numérico, né, para a gente quantificar esses termos aqui, mas esse número aqui tem que ser menor que 1500 para essas expressões valerem, tá? Beleza? Bom, aí a pergunta é, né, essa solução tão simplificada e essa geometria tão simplória tem algum sentido físico? Né, o escoamento de Couette tem algum sentido físico ou uso prático, né, na análise de duas placas infinitas se movendo uma contra a outra, né? Qual é o sentido prático dessa análise? Então, ó, uma das aplicações, e muito importante, é um viscosímetro rotativo. Então, é um instrumento usado para medir viscosidade, justamente para saber a viscosidade dos fluidos. Então, é o seguinte, ó, são dois cilindros concêntricos, né? A gente tem aqui, ó, um cilindro de dentro e o cilindro de fora. O de dentro é o cinza claro, o de fora é o cinza escuro, de comprimento L, para dentro do quadro, né? L lá para dentro do quadro. O cilindro rotativo sólido tem raio RI, esse de dentro, e o cilindro estacionário, oco, né? Tem raio R0, certo? Então, você tem um cilindro oco, estacionário, coloca o fluido ali, enfia um cilindro rígido, e aí o fluido vai ocupar o espaço entre os dois cilindros. O espaço anular, né? O que é o espaço anular? É esse espaço entre os dois cilindros. Ele é pequeno, e aí está o fluido que deseja determinar a viscosidade. Essa região observada aqui na lupa, ó, você dá um zoom aqui nessa região, ela é bem parecida com a geometria desse exemplo que a gente obteve. Porque esse espaço é muito pequeno, ou seja, o R0 menos RI, o R0 menos RI é esse espaço aqui, ele é muito menor que o R0. Então, a gente assume que o que está acontecendo aqui, como esse espaço é muito pequenininho, a gente despreza a circunferência ali, né? O raio ali desse espacinho, e assume que eles simplesmente são duas placas se movendo uma contra a outra. E se ele for muito longo, a gente pode assumir que ele é infinito em Z para dentro do quadro, e como ele é um círculo aqui, a gente assume que ele é infinito também em X, né? Tá? Beleza? Aí é como se a gente estivesse desenrolando o cilindro, né? Certo? A gente vai analisar isso como se a gente cortasse o cilindro aqui, ó, e abrisse ele. Tá? Então toda a geometria vai ser em função disso. Tá? Certo? Bom, então como é que é feita a medida de viscosidade com essa estratégia? Então a velocidade angular do cilindro interno é medida
à medida que um torque T necessário para girar o cilindro é aplicado. Tá? Então, quanto mais viscoso for o fluido aqui, maior o torque que você tem que fazer para girar numa certa velocidade de rotação. Tá? Se for ar, é muito fácil girar o cilindro. Se for piche, vai ser muito difícil de girar esse cilindro. Então, a partir do resultado do exemplo, né, para o escoamento unidimensional, a gente tem essa expressão aqui para tensão de cisalhamento. Só que a velocidade é ômega-r. Tá? A velocidade aqui que o cilindro de dentro está se movendo é ômega-ri, né? Certo? Sobre H, que é R0 menos RI. Então, ó, se a tensão de cisalhamento for maior que zero e a face é positiva do fluido, então tal deve agir em X positivo. Lembra? Nossa convenção de sinal. Tá? Então, por isso, na região de destaque na luva, a tensão de cisalhamento age para a direita. Ou seja, a tensão de cisalhamento no fluido tende a empurrar o fluido para a direita aqui, né? Fazer ele circular aqui com a velocidade de rotação do cilindro. Mas, ao mesmo tempo, o fluido exerce uma tensão de cisalhamento contrária, de igual magnitude em direção contrária, no cilindro. Então, por isso que a medida, e essa tensão de cisalhamento depende da viscosidade aqui, né? Quanto mais viscoso, mais difícil é rodar o cilindro, tá? Beleza? Então, por isso que na região da lupa, né, tendendo a deslocá-lo para a direita. Então, o fluido tende a girar ali junto com o cilindro e, ao mesmo tempo, que exerce uma tensão de cisalhamento contrário, né? Então, a força por unidade de área agindo na parede do cilindro de dentro age para a esquerda, né? Certo? Então, agindo na parede, é esse que eu desenhei vermelho ali, é a reação à tensão de cisalhamento no fluido, tendendo a pará-lo com a mesma magnitude, é igual ao sentido oposto. Então, essa magnitude aqui, certo? E aí, a gente sabe que o torque agindo na direção horária aqui, ó, desculpa, que é a reação à tensão de cisalhamento causada pelo fluido, né? Certo? Então, o torque que vai ser causado para cá, ó, tá? Na direção horária aqui que eu fiz, ó, que é a reação, ó, certo? É o torque que está sendo aqui, ó. Isso daqui é a reação no cilindro à tensão de cisalhamento gerada no fluido. É igual a essa tensão de cisalhamento vezes a área da parede e o braço de alavanca, tá? Então, é a tensão de cisalhamento, a área da parede, que é o πr, 2πri, né? Tá? Que é a área da parede? 2πri vezes a profundidade. Tá? Então, a área, 2πri vezes, ele chamou profundidade de L, né? Tá? Beleza? Essa é a área. Lembra que eu falei que a gente estava abrindo o cilindro ali, né? Tá? Então, ó, tal, que a gente determinou anteriormente, 2πl, que é a área. Esse daqui é o braço de alavanca, é o RI, vezes o RI. Opa, desculpa. Opa, não, falei besteira. Apaga, apaga. Isso daqui é a área. Isso daqui é a área, na verdade. E isso daqui é o braço de alavanca. Para o torque. Então, tensão de cisalhamento vezes área dá uma força, né? Isso daqui gera uma força. E força vezes braço de alavanca, torque. Tá? Torque viscoso, beleza? E aí, em regime permanente, o torque viscoso que age no sentido horário, que é o que eu desenhei aqui, ó, na setinha, é balanceado pelo torque aplicado no sentido anti-horário. Então, o torque está sendo aplicado para lá, para girar o fluido para lá, né? E o fluido está tentando parar o cilindro para a direita, tá? E aí a gente isola o Mi aqui, ó. O que é o Mi? Torque aplicado, medido, isso a gente pode medir, isso aí tem strain gauge, uma série de dispositivos que medem o torque num eixo, dispositivo eletrônico, né? Uma série de medidas, né? Então a gente pode medir o torque que é aplicado num eixo. Isso aqui é geométrico, né? R0 menos RI. Tá aqui, ó, o vão aqui entre os dois cilindros, sobre 2πl RI ao cubo, né? Fazendo todo o equacionamento. Assim que se mede a viscosidade com essa estratégia, tá? Certo? Outro exemplo, além do viscosímetro, é um mancal de deslizamento, mas sem carga, né?
e lubrificado com filme de óleo no espaço anular entre os cilindros. Quando o mancal está carregado, o cilindro não é mais concêntrico e a análise não é válida. Então, quando ele é carregado, a gente acaba fazendo com que a distribuição de força aqui e a velocidade varie. Mas quando ele não está carregado, a gente tem a mesma configuração que a gente obteve anteriormente aqui, né? Tá? Do viscosímetro e do escoamento de coete. Bom, agora, o que a gente vai fazer é o escoamento de coete com gradiente de pressão. O que é isso? É a mesma geometria do exemplo anterior, mas ao invés da pressão ser constante em x, a gente vai assumir que existe um gradiente de pressão linear na direção x. Ou seja, tem uma bomba, tem um pistão, alguma coisa exercendo uma pressão aqui, nessa direção do escoamento, e aí a pressão vai diminuindo. Então, o escoamento está indo para a direita, por causa desse gradiente de pressão. Tá? Então, a gente assume que ele é linear, que ele é constante, que o dp dx é P2 menos P1 sobre x2 menos x1 constante. Essa é uma hipótese que a gente faz do gradiente de pressão que está sendo aplicado aqui. Tá? Então, ele cai da mesma quantidade P2 menos P1 entre quaisquer x2 menos x1 aqui. Tá? Então, se aqui for, sei lá, 1 metro, aqui 1 metro, aqui 1 metro, então ele vai caindo, né? O P2 menos P1, ele vai ser igual para cada trecho aqui, né? A diferença de pressão é igual para cada trecho de 1 metro, né? Isso é constante. Tá? Então, todo o resto é igual ao do exemplo anterior, então ele quer saber o campo de pressão e de velocidade, nesse caso aqui. Tá certo? Bom, então, o mesmo passo a passo, né? As mesmas questões que a gente estava vendo anteriormente. Então, essa é a geometria do problema, mas agora ó, tem uma certa pressão P1 num local 1 e uma certa pressão P2 num local 2. Essa é a diferença da geometria anterior. E o dp dx, por hipótese, é P2 menos P1, x2 menos x1 igual a constante. Então, as placas elas são infinitas em x e z, aqui as hipóteses, né? As mesmas que a gente fez anteriormente, só que a hipótese 5, a única coisa que muda é aqui, o gradiente de pressão constante em x, de forma que a pressão varia linearmente em x de acordo com a expressão do enunciado, que é essa daqui. A única coisa que mudou, tá? Do exemplo anterior para esse exemplo aqui. Certo? Então, tudo igual, né? Condição de contorno igual também, ó, não deslizamento, mesma coisa, tá? E a continuidade, opa, aqui também tá errado. Deixa eu acertar isso daqui. Aqui deu o DV. E aqui, opa, DV, e aqui é DW. Agora sim. Então, igualzinho que a gente fez, né? O escoamento, ele chama de escoamento paralelo, ou seja, não tem nenhuma componente em V, nem variação em V, e não tem nenhuma componente em Z. A gente poderia também ter partido daqui, dizendo que deu dx é igual a zero, porque é um escoamento completamente desenvolvido, que ia chegar que dv dy é igual a zero. Ele partiu do dv dy igual a zero, esse daqui é a estratégia do Senjo, para mostrar que o du dx era zero. O Fox parte do du dx igual a zero e chega no dv dy igual a zero. Tanto faz, tá? O resultado é o mesmo no final das contas. E a gente chega que U é unidimensional, U de Y somente, tá? Opa, aqui também corrigi, não é bidimensional, é unidimensional aqui, ó. Bidimensional. Tá? Beleza? Só que na equação de Navier-Stokes agora, ó, igualzinho o exemplo anterior, coete sem o gradiente de pressão, mas esse termo aqui não zera mais. Lembra, no exemplo anterior, a gente tinha que esse termo aqui era igual a zero, porque tudo era zero. Agora, a gente assumiu que esse termo não é zero. Tá? Então, D2U dy2 igual a 1 sobre mi dp dx. Tá? Que link? Tá no Google Chrome, lá do computador dela.
Então, agora a gente tem um dp dx igual a du2u dy2. Fecha a porta, por favor. Tá? Que é diferente do exemplo anterior, que esse termo aqui era zero, no exemplo anterior, certo? Bom, aí em y a mesma coisa, e em z a mesma coisa, tá? Só que agora, lembra no exemplo anterior, a gente tinha um dp dx, dp dz, que era uma derivada total. Só que agora o p pode variar com x também, né? Porque a gente está aqui, ó, com a variação em x. Então, aqui, ó, no exemplo anterior, olha aqui, ó. Esse aqui sem gradiente de pressão, a gente tinha uma derivada simples aqui, ó. Aqui. Poderia, né? Dizer aqui, ó, dp dz igual a menos ρg. Porque eu não tinha pressão nem em z nem em x, nem em y nem em x. Então, essa integral aqui, ó, a gente não teve que colocar nenhuma constante de integração em outra direção, porque é uma derivada total, tá? Aqui, ó, a gente vai ter que usar, não tem muito jeito, a gente vai ter que colocar uma constante de integração em outras, se precisar, né? Normalmente a gente não despreza essas variações em z, tá? Então, aqui, ó, é uma derivada parcial, porque o P pode variar agora com x e z. Então, ela continua essa derivada parcial ali. Tá? A única diferença com relação ao exemplo anterior. Então, se a gente integrar agora duas vezes Navier-Stokes em x, ó, sabendo que esse cara aqui é constante, que o dp dx é constante por hipótese, né? Então, lembra, dp dx igual a P2 menos P1 sobre x2 menos x1 igual a constante. Isso foi por hipótese, tá? Então, se ele é constante, ele sai da integral. E aí a gente fica com essa expressão aqui, né? Se a gente quiser até ser mais rigoroso aqui, ó, a gente pode botar o de y aqui. Tá? O de y igual a 1 sobre 2.000, dp dx y ao quadrado, mais C1y mais C2. Tá? Beleza? Apareceu esse termo aqui, ó. Porque o dp dx não pode ser desprezado, porque ele está justamente, é o que a gente está considerando agora, gradiente de pressão. Tá? Alguma coisa está pressurizando o escoamento ali, além da placa de cima estar se movendo. Tá? Então, mesmo que a placa de baixo pare, o fluido continua o escoamento se desenvolve por causa de uma diferença de pressão. Aqui, ó, agora a gente tem que ter uma f de x, lembra? Porque a gente tem uma derivada parcial. Então, a constante de integração tem que ser alguma coisa que depende com x. Tá? Bom, então, a partir da expressão acima, a gente vê que ela varia hidrostaticamente em z, e foi especificada uma variação linear em x. Então, a função f de x deve ser a variação de pressão vezes a variação de posição. Tá? E, além disso, se assumirmos P igual a P0 ao longo das linhas x0 e z0, a gente obtém essa expressão aqui para Navier-Stokes em x. Ó. O que é o campo de velocidade P de xz? Né? É o P0, pressão zero, tanto em x igual a zero quanto z igual a zero, mais a variação de pressão em x, que é o x vezes dp dx, menos a pressão hidrostática em z. Tá? Então, esse é o campo de pressão em z, certo? Para esse caso, porque ela varia tanto em x quanto em z. Tá? Agora, voltando lá para a equação de Navier-Stokes em x, né? E se a gente aplicar as condições de contorno, então é simplesmente aplicar a condição de contorno de não deslizamento na placa parada e a condição de contorno de não deslizamento na placa que se move. Então, na placa parada, a velocidade U de y igual a zero, aí substitui aqui, né? U de zero igual a zero, e onde tem y, bota o zero. Então, resulta que o C2 igual a zero. Então, esse cara vai embora. A outra condição de contorno, a gente tira o C1. Qual é a outra condição de contorno? U de H igual a V, condição de não deslizamento na placa de cima. Certo? U de H igual a V.
igual a 1 sobre 2.000 dp dx, que está aqui, ó, 1 sobre 2.000 dp dx, h ao quadrado, mais C1h, né? Só substituir aqui, certo? Então, C1 V sobre H menos 1 sobre 2.000 dp dx vezes H. Então, substituindo o C1 aqui, ó, tá? C1 aqui no C1, né? A gente tem essa expressão aqui para U de Y. Ou a gente pode simplificar também dessa forma, né? Dividir os termos, V sobre H e Y, mais 1 sobre 2.000 dp dx, y ao quadrado menos YH. Tá? Essa expressão é muito interessante. Ó. Por quê? Ela mostra que ela é a superposição de duas partes. Uma com perfil de velocidade linear, de U igual a zero da placa de baixo até U igual a V na placa de cima, que é o perfil vermelho aqui, ó, mais um perfil parabólico, que depende da magnitude do gradiente de pressão aplicado, que é essa parte aqui, ó, que depende do dp dx. Aqui o que eu estou mostrando é que no exemplo anterior, se vocês lembrarem, era a mesma geometria, só que sem gradiente de pressão. Olha o que a gente obteve. Ó. Olha como é que era o U de Y. V sobre H, Y. Olha ele aqui, ó. V sobre H, Y. Então, se a gente tirar o gradiente de pressão, se tivesse uma bomba aqui bombeando esse escoamento junto com a placa de cima se movendo, e se a gente tirasse eventualmente o gradiente de pressão, o perfil de velocidade ia voltar para aquele que a gente tinha feito anteriormente, tá? Ou se a gente parar a placa de cima e continuar bombeando, a gente vai ficar com essa expressão, que é a linha pontilhada aqui, ó. Tá? Aí a placa de cima parada, lá, condição de contorno de não deslizamento, ó, a linha pontilhada é zero ali em cima. Tá? Se a gente botar a placa para se mover junto com o gradiente de pressão, a gente tem esse perfil preto aqui, ó, que é a superposição do pontilhado com o tracejado aqui. Tá? Beleza? É a parcela devido ao gradiente de pressão, pontilhado, mais a parcela devido ao fato da placa de cima estar se movendo. Tá? Então, já falei isso. Se o gradiente de pressão for negativo, ou seja, a pressão diminuindo com x, que se o escoamento estiver da esquerda para a direita, é o que está acontecendo. Né? Se a pressão for maior, se a pressão for maior aqui do que aqui, a pressão está empurrando o fluido para a direita. Tá? Então, gradiente de pressão negativo significa que o fluido está indo da esquerda para a direita. Tá? dp dx é menor que zero. Por quê? Aqui a gente teria P1 no x1, aqui P2 no x2. Então, P1 é maior que P2, tá? Um gradiente de pressão negativo. O fluido está sendo empurrado daqui para lá, né? Da esquerda para a direita. Então, P2 menos P1 fica menor que zero, porque o P1 é maior que o P2, tá? Então, isso é importante. Ó. Nesse caso, se for um gradiente de pressão linear e negativo, o dp dx é menos ΔP sobre L. Tá? Isso vai ajudar vocês em muitos exercícios, a resolver muitos exercícios da lista. Ó. dp dx, linear e negativo, né, no escoamento da esquerda para a direita, é menos ΔP sobre L. Tá? Então, é P2 menos P1 sobre L. O que é o ΔP? É a diferença de pressão aqui, dos dois. Tá? Beleza? Então, fica menos P1 menos P2, né? Sobre L, certo? E o P1 menos P2 é justamente essa diferença aqui, ó. Tá? Beleza? Então isso é importante. Esse detalhe aqui é muito importante. E aí eu já falei também, né, se a placa de cima for em repouso, o escoamento se desenvolve pela diferença de pressão. E aí, nesse caso, a porção linear é nula e o perfil de velocidade é parabólico. Tá? Então, essa questão de mudar as condições de contorno é um dos exercícios da lista lá. Né? Tem um dos exercícios que eu vou passar para vocês na lista, que eu falo assim, pega tal exemplo, e eu acho que é até esse daqui, ó, e coloca a placa de baixo se movendo, e a placa de cima parada. Tá? Beleza? O que eu estou mostrando aqui?
Aqui é mudando a condição de contorno. Tá? A condição de contorno era que U de 0 era igual a 0 e U de H é igual a V. Se a placa de cima estiver parada, é U de H igual a 0 e a de baixo se movendo, U de 0 igual a V. Tá? É só fazer isso. Certo? Isso daqui, ó, é o perfil parabólico. Se a placa de cima estiver parada, tá? Aí é esse perfil aqui. A tensão de cisalhamento é μ du dy, né? Então, é só derivar. Aqui é unidimensional, né? Então a gente simplesmente deriva du dy. Então, μ d de dy, essa é a expressão da velocidade u de y. Então tá aqui, ó, a primeira parcela, né? μ v sobre h, certo? Essa é a primeira parcela. E essa é a derivada da segunda parcela, h dp dx, certo? O 2 aqui foi embora com esse 2. E aqui foi embora o y, né? Então virou um h sobre 2 que jogou lá para dentro, tá? Então a tensão de cisalhamento, μ v sobre h, h dp dx, y sobre h menos meio. Então, como o perfil de velocidade não é mais uniforme, a tensão de cisalhamento varia em y. A gente já viu isso em alguns exemplos aí para trás, né? Em alguns exercícios para trás, é exatamente isso que aconteceu. No exemplo anterior, da linha pontilhada, né? O perfil de velocidade era uniforme, então a tensão de cisalhamento era constante. E esse formato parabólico, outro comentário, é que esse formato parabólico, ele depende do dp dx, tá? É uma função do gradiente de pressão. E também vai influenciar a magnitude da tensão de cisalhamento. Quanto maior o dp dx, mais pronunciado fica essa parábola e a tensão de cisalhamento aumenta também, tá? Beleza? Então, a tensão de cisalhamento em y igual a 0, é simplesmente jogar y igual a 0 aqui, ó. Então fica μ v sobre h, h dp dx sobre 2. Olha lá, μ v sobre h sobre 2 dp dx, tá? Certo? Que também não tem nenhuma razão para ser... Vamos analisar a questão do sinal, que eu acho que no final a gente faz uma análise do sinal aqui e faça a nossa convenção de sinais. Então, de novo, vazão volumétrica, a mesma coisa, U de y, L dy. Então, aqui fica uma integral um pouquinho mais trabalhosa, mas é fácil, né? Então, dá esse resultado aqui, ó. Essa é a vazão volumétrica, tá? Em termos de todas as componentes. A magnitude do vetor velocidade, igualzinho também, ó. Vazão sobre a área, tá? Então, a gente tem como calcular analiticamente, para o escoamento de Coete, com um gradiente de pressão, todas as quantidades que a gente quer também, tá? E aí, ó, o ponto onde a velocidade é máxima, que é o que ele está perguntando aqui, ó, nesse caso, qual é a velocidade máxima, quando du dy é igual a 0. Tá? É aqui, ó, quando du dy é igual a 0. Então, a gente deriva du dy e resolve para y. Tá? Então, aqui está a derivada, simplesmente derivar du dy. A gente até tinha feito isso para calcular a tensão de cisalhamento aqui atrás, né? Aqui, ó. E aí iguala, a menos do μ aqui, a gente iguala isso a 0, né? Opa, desculpa, tá aqui, ó. Iguala a 0 e isola para o y. Então, aqui está a expressão para o ponto de velocidade máxima. Qual é o y aqui, né? A partir da origem 0 aqui embaixo, que a velocidade é máxima, e isso vai depender do dp dx e das propriedades do fluido, né? Do u, da velocidade com que... O que é u aqui? Na verdade, era v, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Descartar. Aqui é v. Então, dessa relação da velocidade da placa de cima, né? Essa, justamente a taxa de deformação aqui, ó, V sobre H, né? 1 sobre μ, então influencia a viscosidade, e o dp dx. Observa que se a placa de cima estiver parada, onde que é o ponto de velocidade máxima? H sobre 2, que é justamente onde essa parábola aqui, ó, forma essa parábola que é a questão do escoamento com gradiente de pressão agindo em cima sobre ele, né? Tá? Certo? Então, forma essa parábola
pontilhado aqui se a velocidade de cima for zero. Tá? Certo? E aí, de novo, né, para confirmar que o escoamento é laminar, a mesma coisa do caso anterior. Deve ser menor que 1.500. Tá? Bom, assim como a gente fez para o caso anterior, do escoamento de coete sem gradiente de pressão, o escoamento de coete com gradiente de pressão tem também sentido físico, né? Que é o seguinte, ó, é o vazamento em regime laminar pelo espaço anular entre um pistão, então aqui tem um pistão, né, ele tá, a pressão P2 é maior que a pressão P1, então ele está exercendo uma certa pressão aqui à medida que ele sobe, e existe um vazamentozinho aqui, ó, nesse espaço anular entre o pistão, então esse cara aqui é o pistão, né, e o cilindro, aqui seria um cilindro de um dispositivo hidráulico, tá? Então existe um vazamentozinho por aqui, ó, que é justamente a geometria que a gente estudou aqui, ó, em cima, né? Aqui está o pistão e aqui o vazamento, tá? Então é o espaço entre duas placas planas sujeitos a uma diferença de pressão. Isso se o escoamento for em regime laminar. Então a gente tem que analisar para ver se realmente é para aplicar essas expressões. Então a vazão é dada por essa relação que a gente obteve, né? Tá? Onde o dp dx aqui vai ser justamente o ΔP sobre L, né? O menos ΔP sobre L. E a tensão de cisalhamento que está agindo também a gente calculou. Tá? Todas as expressões que a gente calculou anteriormente valem para o escoamento aqui, ó, nesse espaço anular aqui. Tá? E o perfil de velocidade é justamente esse aqui, ó, que se forma ali, né, em regime laminar, é esse aqui. Tá? Onde essa face aqui, ó, seria o pistão se movendo, né? E essa parada aqui seria o cilindro estático. Tá? Certo? Um exemplo característico disso é o sistema de freio do carro. Então tem um pistão aqui, ó, que sempre que você pisa, ele se move dentro de um cilindro que tem ali no mecanismo que segura tudo, né? Então é um vazamento que inevitavelmente vai acontecer aqui, né? Tá? Isso aqui é o esquema de um freio a disco. Então você pisa lá dentro do freio e aí um sistema hidrostático, né, traz aqui a pressão para esse pistão maior aqui, né, que exerce uma força no disco de freio, tá? Beleza? E aí a gente tem aqui o outro caso, aí é a mesma estratégia que a gente está fazendo, né? É o escoamento laminar completamente desenvolvido em dutos de seção circular. Esse daqui se chama escoamento de Poiseuille, tá? Então, a geometria aqui é um pouco diferente. Não são duas placas se movendo uma contra a outra. É um gradiente de pressão, então o tubo está parado e tem um escoamento aqui nesse tubo, e um gradiente de pressão que faz com que o fluido escoe, né? Tem uma certa pressão P1 aqui, ó, nessa região, P1 aqui agindo em X1, maior do que P2 agindo em X2, que induz o escoamento da esquerda para a direita. Tá? Então, a questão aqui é essa. Esse é o escoamento de Poiseuille. Tá? Em regime laminar, então escoamento em regime laminar, completamente desenvolvido, em duto de seção circular. Esse é o escoamento de Poiseuille. Tá? Então, ó, vamos analisar isso em regime permanente, incompressível, laminar, do fluido newtoniano. Então, todas as hipóteses para a gente chegar no escoamento de Poiseuille. Num tubo infinitamente longo, de seção transversal circular, de diâmetro D, ou raio, né, D sobre 2. Então a gente ignora os efeitos da gravidade, por enquanto, né? Então o gradiente de pressão, a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior, constante, dp dx P2 menos P1 sobre X2 menos X1 igual a constante, onde X1 e X2 são dois locais arbitrários ao longo de X, né, com P1 e P2 sendo pressões nesses locais. Tá? Então, é o ΔP que induz escoamento.
Então, nesse exemplo aqui, ó, o eixo axial é o x, só por uma conveniência de notação, né? Normalmente a gente vai resolver em coordenadas radiais, então normalmente, cilíndricas, desculpa. Então normalmente aqui seria o z, né? Mas vamos chamar de x. Tá? A componente x da velocidade é u, e você também, se você quiser chamar de z, pode ser o z, tanto faz, né? Não tem nenhum problema. Então a gente tem um eixo r, θ e x, com seus respectivos componentes de velocidade, o r, o θ e o u. Tá? E o x ali, né? Ou u, se você quiser. Tá? Aqui ele está falando que vai chamar de u, né? Vai tirar o subíndice x ali. Então ele quer a expressão para o campo de velocidade dentro do tubo, estimar a força de cisalhamento por unidade de área agindo na parede do tubo. Tá? Então, basicamente a mesma coisa, né? Aqui a gente tem as hipóteses, são basicamente as mesmas, ó, tubo infinito em x, escoamento em regime permanente, então a derivada no tempo de qualquer coisa é zero. Escoamento paralelo, então não tem nenhuma componente em R ali, né? Nenhuma variação em R, na verdade, só tem em U, mas o U depende do R, mas a componente em R é zero, tá? Escoamento laminar, incompressível, com viscosidade constante, gradiente de pressão constante em X, então basicamente as mesmas hipóteses, né? Campo de velocidade axissimétrico, ou seja, U θ igual a zero, certo? Então é um tubo com a velocidade se desenvolvendo só na direção R, então não existe nenhuma componente em θ e nem nenhuma componente em R, tá? U de R igual a zero e U de θ igual a zero, tá? Todas as derivadas parciais com relação a θ são nulas. E a gente despreza os efeitos da gravidade. Então, são as hipóteses que a gente listou aqui para esse problema. E quais são as condições de contorno agora, né? Então, olha só. O vetor velocidade, o r, θ, u, é igual a zero em rzinho igual a rzão. Ou seja, ao longo de toda a circunferência do tubo, a velocidade é zero. Tá? Beleza? Condição de não deslizamento. Tá? Na parede do tubo. E no centro aqui do tubo, ó, o du/dr igual a zero. É aquele perfil de velocidade parabólico que a gente tinha observado, né? Tá? Então aqui, ó, du/dr igual a zero e r igual a zero. Tá? Então a segunda condição de contorno é simetria na linha de centro do tubo. Beleza? Bom, então a continuidade em coordenadas cilíndricas, né, que eu mostrei alguns slides para trás, hipótese 3, du/dr igual a zero. Então, hipótese 3, 6, qualquer variação em θ igual a zero. Então, a mesma história que a gente vinha fazendo, né? du dx igual a zero. Então, u só é uma função de r. Tá? Então, se o du dx, o u não varia com x, u não varia com θ, e a variação em r é zero. Então, u só é uma função em r. Tá? Já vou. Então, a equação, a mesma história que a gente estava fazendo em coordenadas cilíndricas, né? Certo? Ele não varia em x, mas ele vai poder variar em r. Tá? Beleza? A velocidade em r é zero, mas a velocidade, a componente u, né? Lembra aqui, ó, u de r igual a zero. Mas o u de x, ele varia com r. Tá? É a mesma coisa que a gente estava fazendo o seguinte, ó. V era igual a zero, né? O nosso u de r aqui é o que a gente estava chamando de v, a componente vertical da velocidade. Mas o u variava com v, com y, desculpa. Tá? Então, u de r é zero. Certo? Não tem nenhuma componente da velocidade radial. Mas o u, que é o nosso u de x, ele depende do raio, tá? Beleza? Somente, né? Só depende do raio, não depende do θ e não depende do x, porque o du dx é zero. Ele não varia com x e não varia com θ. Então ele vai variar com raio. Certo? Então, a equação da quantidade de movimento ao longo de x pode ser simplificada, né? A mesma coisa, regime permanente, não tem componente em R, não tem em θ, o du dx é zero pela continuidade. Despreza a aceleração da gravidade, não desprezamos o dp dx,
desprezamos qualquer variação em θ e em x. Então, ficamos com esses dois termos aqui, ó, de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, aqui, ó. Tá? Beleza? E aí a gente transformou a derivada parcial em total, porque a continuidade diz que U só é função de R. Tá? Então, a mesma história. Em R, dp dr igual a zero. Então, P não é função de R, também não é função de tempo nem de θ. Então, P só é uma função de x. Tá? Beleza? E a equação da quantidade de movimento em θ também, tudo foi zero, né? Só sobrou quantidade de movimento em x aqui nesse caso, tá? Só sobrou essa expressão aqui, de fato. Tá? A gente desprezou a gravidade em todas as outras direções. Tá? Beleza? Bom, então, a mesma coisa, né? Ficamos com essa, de novo, aqui repetindo, né? Essa expressão aqui, ó. E aí a gente pode reescrever, né, dessa forma, simplesmente passar o R aqui para cima. Tá? Então, R sobre μ, dp dx, aí 1 sobre R saiu, né, d de dr, R du dr. A gente integra dos dois lados, e a gente fica que R ao quadrado sobre 2μ, porque integrou no R, né, então aqui virou R ao quadrado sobre 2, dp dx mais C1, apareceu uma constante de integração, igual a R du dr, né. Então, essa derivada aqui foi embora com a integral. Então, dp dx é constante, por isso que ele saiu, né? Só para relembrar aqui. Ele saiu da integral porque ele é constante, tá? Certo? Aí a gente divide os dois lados por R aqui. Então, aqui o R ao quadrado, né? Ou passa esse R dividindo para lá, né? Tá? Então, R sobre 2.000, dp dx, C1 sobre R, du dr. Então, a gente integra de novo. Então, a integral aqui de du dr em R, né? Vira o U. R ao quadrado sobre 4.000 dp dx, mais C1 ln de R, por causa desse sobre R ali, né? Mais C2. Beleza? Esse é no passo 4. Passo 5, aplicando as condições de contorno. Então, du dr igual a zero e R igual a zero. Lembra? Condição de simetria. Então, a gente fica com essa expressão aqui, ó. A gente já tem a expressão para du dr aqui, ó. É só aplicar, né? Tá? Em R igual a zero, du dr igual a zero. Então, 0 mais C1 igual a zero. Então, C1 igual a zero. Tá? Certo? Então, e a condição de contorno? Usando a condição de contorno 1, que era a condição de não deslizamento na parede aqui, ó, né? A gente fica aplicando na última expressão aqui, né? Nessa última expressão aqui, ó, com C1 igual a zero, a gente fica que o C2 igual a menos R ao quadrado, 4μ dp dx. E aí o perfil de velocidade, né? Substitui o C2 aqui, ó. Certo? Substitui o C2 aqui. O perfil de velocidade fica dessa forma aqui, ó. 1 sobre 4μ, dp dx, rzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Então, o perfil de velocidade radial é uma parábola conforme mostrado na figura, tá? Certo? E aí, verificar o passo 6 como exercício. Só aplicar aqui em R igual a zero, a gente vai ficar com a velocidade máxima, e em Rzinho igual a Rzão, esse termo aqui vai embora, né? Então, U de Rzão igual a zero, condição de não deslizamento, e U de Rzinho igual a zero vai ser a velocidade máxima. Bom, esse escoamento aqui, ele vai voltar várias vezes no curso. Ele é muito importante do ponto de vista prático. E ele vai ser usado como base do estudo lá de perda de carga mais para frente, né? Então, vamos analisar mais em detalhe o U de R. Então, aqui, ó, de novo, né? Esse passo 6 já está resolvido aqui, né? U de zero, que é o U máximo aqui, ó, é 1 sobre 4μ dp dx, 0 ao quadrado menos R ao quadrado. Então, 1 sobre 4μ dp dx R ao quadrado. Essa é a expressão para a velocidade máxima. Para o escoamento da esquerda para a direita, lembra? dp dx é menor que zero, ou menos ΔP sobre L. Então, é só substituir ali que a gente fica com o máximo em função do ΔP sobre L, tá? Beleza? A vazão volumétrica é U sobre R, 2πr dr, né? Porque 2πr dr aqui é o raio do círculo. Então, um elementozinho de área diferencial seria um drzinho aqui, ó, de circunferência 2πr.
Tá? Então, o elemento de área aqui é 2πr/dr para cada U de R, né? Tá? Então, é simplesmente jogar o U de R que a gente obteve, 2πr/dr. O resultado final é esse daqui. Tá? Menos 4R², 8.000 dp/dx. Então, se a gente quiser saber a vazão em função da variação de pressão, né? Lembra? Menos ΔP sobre L. Essa expressão aqui, ó, vai nos dizer, para um escoamento completamente desenvolvido em regime laminar, quanto que a vazão varia em função do ΔP, da viscosidade, do comprimento, certo? Então, quanto maior a viscosidade, maior a queda de pressão para uma certa vazão, tá? Beleza? Então, o que é o ΔP, né? 128 mLq sobre πd². Quanto maior o diâmetro, menor a queda de pressão. Quanto maior a viscosidade, maior a queda de pressão. A gente vai voltar nessa relação aqui mais para frente em perda de carga, mas ela basicamente é uma relação muito importante entre vazão, ΔP, né, as quantidades geométricas do tubo e as propriedades físicas do fluido, que é a viscosidade aqui, tá? Então, a gente consegue calcular a vazão no tubo em função da geometria dele, da diferença de pressão, que é imposta aqui, né, e da viscosidade do fluido, tá? Certo? Beleza, eu já falei isso. Então, com todas as hipóteses simplificadoras, a gente ainda tem um resultado muito importante, que é a relação da vazão com a diferença de pressão para o escoamento laminar, completamente desenvolvido, horizontal, né, em regime permanente, para um fluido newtoniano. Como que a vazão é sensível ao diâmetro, né? Então, se a gente dobra o diâmetro, a vazão aumenta de um fator de 16. E a gente pode determinar aqui a velocidade média também, ó. Então, a gente chegando nessa expressão da velocidade média, a gente vê, ó, que a velocidade média ela é metade da velocidade máxima. Tá? Lembra? A velocidade máxima aqui, ó, a gente obteve aqui atrás. Aqui, ó. 1 sobre 4 menos 1 sobre 4.000 dp dx r². A velocidade média foi r² 8.000 dp dx. Então, a velocidade média é metade da velocidade máxima. Tá? Certo? A tensão de cisalhamento é obtido fazendo μ/dr, mas a gente já sabe que o dr é r sobre 2.000 dp dx. E aí a gente tem a tensão de cisalhamento dado por r sobre 2 dp dx. Tá? Então, como o perfil de velocidade não é uniforme, a tensão de cisalhamento varia em r, dessa forma aqui. Ó. Além disso, como o formato desse perfil é parabólico, né, ele é uma função do gradiente de pressão e também vai influenciar a magnitude da tensão de cisalhamento. Tá? Então, para o escoamento da esquerda para a direita, dp dx menor que zero e tal rx é menor que zero. Tá? Beleza? Eu vou parar aqui, já são 11h30, e aí na aula que vem a gente faz essa análise do sinal com calma. Tá? Então aqui o importante, essa parte aqui, o mais importante foram essas quantificações que a gente conseguiu fazer para o escoamento de pós-L. A gente conseguiu analisar, mesmo com todas essas restrições, né, tubo horizontal, regime permanente, para um fluido newtoniano, a gente conseguiu chegar num resultado que vai ser muito importante e vai ser estendido para outros casos mais para frente. Tá? Então, vazão, perfil de velocidade, velocidade máxima, velocidade média, tá? Isso. Observa, foi a mesma estratégia que a gente usou para todos os casos, né? Navier-Stokes, hipóteses, simplificações, integra, aplica condição de contorno, e aí chega nas quantidades desejadas, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta aí, João? Uma